de Deus na vida do povo de Israel. E a Bíblia diz que uma certa vez disse Davi: eu vou fazer uma casa para o Senhor, porque o Senhor merece, aleluia, ter uma casa para que, aleluia, o povo possa adorar o Senhor, porque aquela arca era a presença de Deus na vida do povo de Israel. E a Bíblia diz, irmão, que Davi, ele pensou, e quando ele conversa com Deus, Deus fala para Davi: não, Davi, você não vai fazer uma casa para mim, quem vai fazer a casa para mim vai ser o seu filho, aleluia. E a Bíblia diz que aqui em 1 Crônicas, capítulo 28, se você ler depois você vai ver, Davi, ele reúne todos, aleluia, todas as pessoas de Jerusalém ali, aleluia, para ele fazer uma reunião para discutir, aleluia, esse assunto. E a Bíblia diz que Davi, ele relata para o povo: olha, eu queria fazer uma casa para Deus, para que a gente colocasse a presença de Deus dentro dessa casa, e Deus tivesse uma casa para ele morar. Mas como Deus fala comigo, Davi estava falando isso para o povo, irmão. Deus falou para mim que eu não ia fazer essa casa porque eu era um homem sanguinário, eu tinha derramado muito sangue, aleluia, na guerra, era permitido por Deus, ele destruiu os inimigos. E a Bíblia diz mais, aleluia, que Davi fala: mas meu filho Salomão, disse Deus, esse vai construir a casa do Senhor. E a Bíblia diz no capítulo, aleluia, segundo as Crônicas, se você ler, você vai ler segundo as Crônicas, capítulo 7. Eu estou correndo para não ser muito, o tempo passa rapidinho, irmão, e eu estou correndo. A Bíblia diz que no capítulo segundo as Crônicas, capítulo 7, Salomão fez uma casa para o Senhor. A casa era muito bonita, a casa tinha os tapetes de ouro. A Bíblia diz que as paredes também da casa eram de ouro. Aleluia, ele fez os querubins como referência para a adoração da casa do Senhor. E quando eles estavam inaugurando esse templo, irmão, a Bíblia diz, aleluia, que Salomão começa a reunir todo mundo, ele coloca o holocausto para oferecer ao Senhor. E quando ele começa a orar, a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 7 que, aleluia, o fogo do Senhor desce do céu e queima o holocausto, e todo o povo que está naquela congregação adorando ao Senhor, eles se prostram e adoram a Deus, aleluia, dizendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que Ele tem ouvido as orações da sua igreja, do seu povo. E a Bíblia diz, aleluia, que Salomão inaugurou esse templo, e passando muito tempo, os inimigos conseguiram, irmão, atacar o templo dessa casa, que depois Salomão já tinha morrido. A Bíblia diz que atacaram esse templo. Se você ler lá, eu não escrevi isso, se você ler lá no livro de Neemias, você vai ver que, aleluia, o templo estava destruído, e a Bíblia diz que os inimigos tinham destruído esse templo. E a Bíblia diz, aleluia, que Neemias, ele servia ao rei, e quando ele estava servindo ao rei, alguém chegou, um mensageiro, e falou para Neemias: olha, a casa de Deus foi atacada e as pessoas destruíram, aleluia, e roubaram as coisas sagradas de Deus. Mas Neemias, com aquele coração quebrantado, como os irmãos conhecem a história, ele se compadeceu, porque Deus o pressionou, Deus encheu ele do seu espírito, e ele voltou para a sua cidade, e ele reconstruiu aquela casa de novo. A Bíblia diz que ele reconstruiu aquele templo onde representava a casa de Deus, onde, aleluia, Deus se fazia presente, e o sacerdote oferecia holocausto para Deus, e Deus era glorificado. Esse templo, irmão, a Bíblia vai dizer que continuou ainda, e chegou no tempo do rei Herodes, e a Bíblia diz que esse templo, onde a gente lemos aqui no capítulo 24 de Mateus, aleluia, ele estava reformado, muito bonito o templo, aleluia, que Deus, aleluia, fazia-se presente. Esse templo, aleluia, era um templo onde Pedro e João foram lá, e quando eles chegaram lá, Deus fez um grande milagre, porque tinham paralíticos ali naquela porta daquele templo, que ele precisava de esmola. Mas quando ele chega para João e para Pedro e pede uma esmola, João e Pedro falam: olha, eu não tenho prata e também não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e ora. E ele se levantou para a glória de Deus, e levantou
para pregar para os gentios. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas que quando eles se reuniram, quando Pedro, aleluia, deu a destra da comunhão para Paulo e Barnabé, a Bíblia vai dizer que Deus pega e, aleluia, e coloca, aleluia, faz Paulo ir para os gentios e faz Pedro e João ir para os judeus para pregarem o evangelho da circuncisão, era para os judeus, e o evangelho da incircuncisão era para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele começa a pregar, e uma certa vez, Atos dos Apóstolos, capítulo, aleluia, 17, você vai ver isso. Paulo está pregando, aleluia, a palavra de Deus, o evangelho que Cristo o designou para que ele fosse pregar, e ele está pregando num lugar chamado Aldeia, aleluia, aleluia. E quando ele chega neste lugar, ele vê uma idolatria muito grande, aleluia. Quando Paulo pregava, as pessoas ficavam curiosas, porque havia unção, aleluia, na palavra de Deus saindo da boca de Paulo, e aquelas pessoas que eram sábios e entendidos, eles olhavam e via que Paulo tinha algo diferente, era